Olá, bom, hoje nós vamos falar sobre panos de prato, tá? Exatamente. O que seria melhor? Nós enxugarmos a louça com pano de prato ou deixar a temperatura ambiente, tá? Se nós enxugarmos com pano de prato, o que representaria, né, essa contaminação? Será que contamina? O que é a contaminação cruzada, tá? Então vamos explicar tudo isso para vocês. Mas antes de continuar esse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um like, né? E clica no sininho para ativar as notificações de lembrete a cada vídeo novo. Eu já deixo meu muito obrigado para você por ajudar o nosso canal. Bom, gente, relacionado com aqueles paninhos de cozinha, né? Que se chama de pano de cozinha, mas tem vários nomes, né? Pano de louça, pano de prato, né? O que seria melhor? Será que seria melhor deixarmos a louça secando a temperatura ambiente ou então nós utilizarmos um paninho desse para secar a louça? Será que eles são responsáveis por aquela chamada contaminação cruzada? Puxa vida, o que seria essa contaminação cruzada? Né? E o que realmente seria melhor, gente? Deixar a temperatura ambiente ou mesmo utilizar esses panos? E o que é pior ainda, será que as pessoas podem, depois desse paninho estar molhado, pode deixar ele secando sobre a pia, ou secando atrás da geladeira, ou sobre o fogão? Né? Será que representa algum risco? Não é? Bom, para vocês terem uma ideia, gente, o estudo ele foi realizado pela Universidade de Maurícia, lá nos Estados Unidos. Né? Eles já alertavam, né, para o risco de uma contaminação por germes bastante grande. Né? Segundo esse estudo, para vocês terem uma ideia, 49% dos panos de prato, eles são contaminados por germes que podem afetar a nossa saúde. Exatamente, germes considerados patogênicos, que são aqueles que podem ocasionar doença, né? Então o que eles fizeram? Eles utilizaram vários panos, né? Pelo menos 100 panos de cozinha, utilizaram por um mês, para mais de funções diferentes, né? Para muitas funções diferentes, como secar a louça, limpar as mãos, passar na bancada da pia. E após os testes, os pesquisadores conseguiram detectar que pelo menos a metade dos paninhos utilizados para isso, né, para essas várias funções, eles tinham muitas bactérias, muitos germes chamados patogênicos, né, que podem, por contaminação cruzada, levar a processo de diarreia, processo de vômito, processo de intoxicações e infecções alimentares. Né? Então, as bactérias encontradas, para vocês terem uma ideia, 36,7% eram coliformes, principalmente devido à contaminação de origem fecal. Hortaliça pode trazer, né? Problemas de lavagem, de higiene das mãos, né? Carnes podem ser contaminadas também, pode levar toda essa contaminação para a cozinha e para o pano. Né? 36,7% eram enterococos também relacionado com contaminação fecal. Né? Essa daqui, inclusive foi encontrado a bactéria Escherichia coli, que é responsável pela contaminação e infecção urinária, infecções intestinais, né? Alguns tipos dessa E. coli, inclusive elas podem dar muitas infecções intestinais. Encontraram também 14,3% de Staphylococcus aureus, que é um germe característico de quê? De contaminação pessoal, que vem na saliva, vem por causa de espirro, né, pela utilização para passar nas mãos, né, que podem dar problemas desde intoxicações alimentares, né, intoxicações passando para o alimento sem deixar a temperatura ambiente por um prazo acima de 2 horas, pode produzir toxinas e dar intoxicações com vômitos, com náuseas, né, bastante, que duram mais de 24 horas, tá, gente? Praticamente 24 horas, mas dura um tempão muito prolongado, afetando muito a saúde das pessoas e pode ser trazidas pelos panos, né? Algumas bactérias também que foram encontradas, elas não são tão problemáticas a nível de saúde das pessoas, né? Mas pode ocasionar contaminação e diminuição do tempo de vida útil desse alimento. Um alimento devido a uma contaminação por utensílio, né? Então vamos analisar. Primeira coisa, gente, o que é uma contaminação cruzada, né? Vamos avaliar. Eu vou pegar um paninho que pode ser um paninho de cozinha, né? Um pano de prato, né? Eu vou utilizar uma tinta verde, uma tinta guache verde, vou contaminar esse paninho como se fossem bactérias, tá? Como se fosse uma bactéria que estivesse presente aqui, né? Vamos lavar a louça, lavar normalmente a louça como se estivesse lavando normal, né? E vamos utilizar esse pano como se fosse um pano de prato normal para secar. Então vamos fazer isso, ó. Vamos secar primeiro o prato, tá? Vamos secar o prato, do lado, do outro, pronto.
sequinho, né? Agora vamos utilizar para secar uma assadeira. Então vamos, primeira coisa, seca, passa do lado, passa do outro, pronto. Dá uma olhadinha aqui, gente, olha o prato. O prato ficou, todas essas manchas verdes aqui, como também a assadeira, essas manchas verdes, seriam as bactérias que estavam onde? Que estavam naquele pano. Então isso é contaminação cruzada. Uma bactéria que estava numa determinada carne, por exemplo, foi para um prato, isso daqui, ele contaminou esse prato, foi enxuto, né? A pessoa enxugou com esse paninho, essa bactéria ficou no paninho, que é como se fosse a tinta verde, né? Depois, os próximos utensílios que eu vou enxugar, vai carregar essa mesma bactéria aqui. Essa bactéria pode ser responsável, por exemplo, por uma infecção, uma intoxicação, uma toxinfecção alimentar, uma doença de origem alimentar, né? Então, o que é o ideal, gente? O ideal seria, primeiro, nós lavarmos normalmente, a gente lava e deixamos, é claro, 1000 vezes melhor se deixar secando a temperatura ambiente, tá? No escorredor de pratos. Isso daqui seria o ideal. E o paninho, aquele paninho? Será que quando ele está úmido, né, que tem paninho, não vai usar tudo para a mesma coisa, né, gente? Se você optar por usar paninhos, tem que ser um paninho para utilização para mãos, outro paninho para utilização, que eu não indico para louça de jeito nenhum, tá? Mas se tu quiser usar, tem que ser um para cada razão desse, né? Vai ter uma hora que ele vai ficar molhado, ele vai ficar úmido, né? Nunca, mas nunca me deixe ele aberto sobre uma pia, sobre um fogão, para ele secar. Um paninho desse daqui, para vocês terem uma ideia, ele tem 1000 bactérias a mais, 1000 vezes bactérias a mais do que um tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. 1000 vezes a mais que o tampo do vaso sanitário do banheiro público, exatamente. E você vai utilizar isso? Bom, mas a bactéria, será que ela vive tanto tempo? Para você ter uma ideia, essas bactérias, tá? Se o pano estiver seco, dura por 24 horas. Se o pano estiver úmido, já pula para 48 horas, gente. Olha o perigo da utilização desses panos, né? Mas, puxa vida, doutor Bactéria, o que nós temos que fazer quando o pano está úmido? Quando estiver úmido? Então, você tem duas opções. A primeira opção, quando o pano ele é totalmente branquinho, tá? Você não tem problema de nada, de cor, então o que você vai fazer? Primeira coisa, pega um balde, né? Você vai colocar 1 litro de água, tá? 1 litro de água. Aí você vai adicionar 2 colheres de sopa de água sanitária, tá? 2 colheres de sopa de água sanitária de boa procedência, nada daquela comprada em caminhão, não, tá? Isso daqui não presta, tá, gente, tá? Tem que ser de boa procedência, comprado no local adequado e nova, tá? Não adianta você comprar no passado e utilizar agora. Vai pegar esse paninho, vai jogar dentro dessa solução e vai deixar por quanto tempo? Por 10 minutos, 10 minutinhos. Deixa passar os 10 minutinhos. Acabar os 10 minutinhos, você retira, enxágua, dá uma torcida, tá? Depois dá uma torcida bem forte assim, né? Enxaguar, e pode colocar direto na máquina de lavar roupa. Mas por que enxaguar? Para não ter, muitas vezes, esse resto de água sanitária que tenha lá no pano, ele pode ocasionar pode alvejar outras roupas que podem estar na máquina de lavar. Então, sempre enxágua antes, tá? Puxa vida, doutor Bactéria, puxa vida, e se meu pano tiver cores, né? Que tem panos que tem aquelas coisinhas coloridas, né, gente? Tem aquele segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ou então bom dia, boa tarde, né? Tem um monte de colorido, né? Aquele bordadinho bonito que você ganhou da tua avó, né? Que você ganhou da tua madrinha. Pois você vai alvejar, o órgão sanitário ela alveja, fica tudo esbranquiçado, né? Então, o que você pode fazer? Nós vamos utilizar um desinfetante doméstico, gente, tá? Tenha preferência para desinfetantes que não tem odor, que não tem odor, mas se tiver também pode ser utilizado sem problema nenhum, porque depois vai ser lavado, né? Sem problema, então pode utilizar qualquer um, mas dê uma preferência a algum odor. Tem desinfetantes que tem vários odores, que inclusive são gostosos, né? Tem alguns pinhos gostosos, né, gente? Alguns florais gostosos, isso você pode utilizar, não sou nada contra, né? Só que aqui, nesse caso, você vai colocar no pulverizador e vai pulverizar totalmente esse pano. Por que não colocar no balde? Sim, gente, única e simples razão de economia. Se você colocar dentro do balde aquela quantidade, vai ficar até acima do que precisaria, depois você vai ter que jogar fora. Você gasta um produto em grande quantidade. Então você coloca no pulverizador, pulveriza todo esse pano,
pulveriza todo o pano desinfetante puro, hein? Tem que ser puro, qualquer desses domésticos, mas puro. Coloca num balde e deixa por 10 minutinhos, né? Passaram os 10 minutinhos, agora a diferença, agora não temos aquele perigo de ser alvejante, né? Vai ficar um levezinho odor. Gente, a diluição para a quantidade de roupa que vai ser lavada na máquina é tão grande que não vai interferir em nada em termos de odores, né? Você pode pegar esse pano, dar uma boa torcida, né? E coloca na máquina de lavar roupa. Coloca na máquina de lavar roupa, depois de lavar, deixa secar, passa ferro bem quente e está pronto. Para utilização. Então, é sempre cada função com a sua função, hein? Exatamente, tá? Você tem um pano para mão, você tem um pano para prato, você tem um pano para pia, cada função dessa daqui. Mas eu indico novamente a que você deixe sempre a sua louça secando a temperatura ambiente. Secando a temperatura ambiente, que é um ponto de contaminação a menos que você vai ter com esse pano, né? Deixa o paninho para outras funções, gente. Deixa que o tempo trabalha para você. Deixa o tempo e a temperatura secar a tua louça. Palavras do Dr. Bactéria.